Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por seu dom maravilhoso. Mais uma vez nós estamos junto com os irmãos para nós darmos prosseguimento e chegando hoje ao final da nossa última aula, chegando ao final do último livro da nossa disciplina. Nós estamos nesse período, Evangelho e Atos, e hoje nós vamos estar comentando sobre o Evangelho do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo, ou como normalmente o livro é conhecido, Atos dos Apóstolos. O autor deste livro é o médico amado Lucas. Nós já vimos que Lucas, ele era um historiador hábil, um jornalista, e ele registrou nas Sagradas Escrituras este livro abençoado que é o livro que nós estamos estudando. O primeiro tratado é o Evangelho, que está endereçado o amado amigo de Deus, Teófilo. Esse segundo tratado também é endereçado a Teófilo. O engraçado e o bom do livro de Atos é que ele faz uma espécie de ligadura, uma ponte, uma dobradiça entre os evangelhos e as epístolas paulinas. No começo da igreja era só os evangelhos e as epístolas. Quando Lucas escreve esse seu tratado a Teófilo, surge então essa ponte que faz a firmeza ligando os evangelhos e ligando também as epístolas paulinas. Este livro é datado por volta de cerca de 63 anos antes de Cristo. O tema principal é a propagação triunfal do Evangelho de Jesus no poder do Espírito Santo. Esta é a proposta do livro de Atos. E o versículo-chave é 1 e 8. 1 e 8 de Atos está escrito: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta narrativa de Lucas, esse período histórico, porque no Novo Testamento, o livro histórico é Atos dos Apóstolos. E esse período de Atos dos Apóstolos compreende uns 30 anos aproximadamente. E ele vai narrar a princípio da igreja, o princípio do batismo no Espírito Santo, o princípio das missões, o princípio do Evangelho proclamado ao gentio, a conversão de Saulo, o princípio da conversão de Saulo. E o livro desempenha um papel substancial. Ele é um elo, como já disse. Ele ocupa justamente essa posição no cânon sagrado, porque ele ele abre a porta do Evangelho para a igreja. O autor, como já disse, é Lucas. E foi o Espírito Santo quem o inspirou para escrever, eu diria milimetricamente, todas as palavras que estão contidas neste livro. O tema principal é interessante porque quando ele começa o seu evangelho, Lucas, ele começa dizendo que Jesus começou a fazer a obra, né? Ele relata que tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, lá no Evangelho de Lucas. Aqui em Atos, está escrito que não só que Jesus continua a fazer e a ensinar mesmo depois da sua ascensão. Jesus sobe ao céu e
continua a fazer e a ensinar. Se nós voltarmos um pouquinho lá no livro de João, João não mostra o arrebatamento, né? A ascensão de Jesus ao céu. João não mostra. Mas quando você começa a ler o livro de Atos, há uma ponte de ligação e você já vai ver logo, imediatamente, a ascensão de Cristo no Evangelho, no livro de Lucas, no Atos dos Apóstolos. O tema central do livro de Atos dos Apóstolos é Cristo, mas agora não mais um Cristo humano meramente, mas sim o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, que dá poder, que desafia seus seguidores a serem exemplo e ganharem um mundo pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho. Lucas, quando começa a escrever esse segundo livro de Atos, ele tem dois propósitos. Primeiro, mostrar que o Evangelho avançou triunfalmente nas fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e da perseguição, porque nós sabemos que os gentios, as outras gentes, eram detestadas, odiadas pelos judeus. Eles se consideravam o povo do livro. E quando os princípios salutares de Jeová, através de Jesus, é ensinado, eles criam que o cristianismo, a recém-criada igreja, era uma dissensão do judaísmo. E aí começa a perseguição. Onde nós vamos encontrar lá no capítulo 9, Paulo buscando prender, matar os cristãos porque achavam que eram uma heresia, uma dissidência do judaísmo que era digno de morte, porque ele era zeloso de Deus e fazia isso porque ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Um outro propósito de Lucas ao escrever esse segundo tratado a Teófilo, o livro de Atos, é revelar a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja, e ele enfatiza também o que o Espírito Santo faz na vida do ser humano, com o batismo no Espírito Santo, ou é a mesma coisa. Batismo no Espírito Santo, batismo em Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, é a mesma coisa. Nós não vamos entrar nesse mérito. Lucas registra 3 vezes o fato do batismo no Espírito Santo. A primeira vez que Lucas vai mencionar esse episódio é em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, depois de 10 dias que Jesus subiu ao céu. O segundo é lá no capítulo 10 deste livro em apreço, na casa de Cornélio, o derramamento do Espírito Santo. E depois, lá no capítulo 19, quando Paulo ora pelos irmãos novos convertidos e há de novo um derramamento do Espírito Santo, onde estavam ali umas 12 pessoas, aproximadamente. Numa visão panorâmica, nós vamos encontrar que esse propósito do livro é justamente isso. Relatar a ordem de Jesus aos discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem batizados no Espírito Santo, que aguardassem a vinda do Espírito Santo, o que ocorreu 10 dias após a ascensão de Jesus ali no Monte das Oliveiras. No capítulo de 1 a 12, o tema principal e radiador da igreja é Jerusalém. Lembra que Jesus, o versículo máximo, a tônica do livro de Atos é Atos 1 e 8. Eu vou repetir. E ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Este é a síntese, o resumo, este é o tronco, o esqueleto de todo o Evangelho do Espírito Santo, de todo o livro de Atos. No capítulo de 1 a 12, os eventos que são narrados neste livro estão na
circunscrição de Jerusalém. Todos os eventos até o capítulo 12 estão circunscritos à cidade de Jerusalém. A partir do capítulo 13, nós vamos encontrar, melhor dizendo, em Jerusalém até o capítulo 7. Do capítulo 8 até o 12 é Judéia e Samaria. Do capítulo 13 até o 28 são os confins da terra, mostrando exatamente qual era a proposta de Jesus quando enviou o Espírito Santo para auxiliar e dinamizar a igreja no seu princípio. Nós vamos encontrar, ainda no livro de Atos, as maiores igrejas dos pais, as maiores igrejas primitivas, Antioquia da Síria, Éfeso, a região da Galácia, as igrejas que Paulo fundou. Nós vamos mencionar isso mais à frente. Quero salientar aqui também algumas características especiais do livro de Atos. Quais são essas características? Essas características especiais. A igreja. Atos vai revelar a origem da igreja. Quem é o originador, a gênesis da igreja, do poder da igreja. O fundador, nós sabemos que é Cristo. Quando ele chamou Pedro de cantinho, lá na margem do lago de Genezaré, ali na região da Galileia, e falou assim: tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Jesus indaga ele 3 vezes e diz: olha, então sobre esta pedra, Jesus, ele proclama: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus está falando dele, eu edificarei a minha igreja. Então, o edificador da igreja é Cristo, a principal pedra fundamental da igreja. Mas o dinamismo, o poder, a virtude de Jesus, porque ele precisava ir. Se ele não fosse, o Consolador não viria. O Paracleto, o nosso ajudador, ele não viria. Então, quando ele parte, e isso está registrado em Atos 2, a descida do Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo veio com esta missão de fazer uma capacitação, uma dotação para que a igreja começasse poderosamente. A virtude do Espírito Santo na vida dos cristãos primitivos fez com que a igreja, explodisse. O Espírito Santo faz parte também de uma característica especial deste livro, em apreço. A terceira pessoa da Trindade, ela é mencionada mais de 50 vezes no livro de Atos. Também o que ele faz, o que o seu ministério na vida do cristão faz. E aqui está alencado, olha, poder, ousadia, temor a Deus, sabedoria, direção, e não podemos esquecer os dons espirituais, os dons de poder. O Espírito Santo, ele dá essa capacidade aos cristãos. Nós vamos encontrar no Novo Testamento, e a gente não vai entrar no mérito, porque não é a proposta da nossa aula, dons de serviço, dons ministeriais, dons de poder, e tudo isso à disposição da igreja. Se nós formos contabilizar tudo, dá quase uns 20 dons, ou até mais que isso. Uma outra característica especial deste livro é a mensagem da igreja primitiva. Lucas relata com muita habilidade que lhe era própria os ensinos inspirados de Pedro, a pregação de Pedro, as 2 pregações. Na primeira ele ganha para Cristo 3.000 almas, quase 3.000 almas se convertem. Na segunda, mais umas 5.000. Deixa eu ratificar. Vamos voltar aqui para a pregação de Pedro, porque nada de acrescentar aquilo que a Bíblia não diz, né? Capítulo
quase 2.000 almas. E é interessante que Lucas, ele também vai mostrar no seu livro a mensagem poderosa do primeiro mártir, Estevão, os ensinos de Paulo, as sábias palavras do apóstolo Paulo, também de Tiago e outros, apresentando assim um quadro de bons preletores, poderosos preletores no princípio da igreja, e que não está registrado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Como historiador, ele registra sistematicamente esses sermões. Uma outra característica que é digna de ser notada é que este livro de Atos, ele é marcado, ele é, eu diria, fundamentado. Essa é a palavra certa. Ele é fundamentado na oração. Na oração. Os cristãos primitivos, eles se dedicavam à oração, era algo assim invejável. Passavam noites inteiras. Lembra do episódio da prisão de Pedro? A igreja orava? Pois é, era uma noite inteira de oração. E tudo era feito com oração. Observe no capítulo 13, quando há ali a chamada missionária de Barnabé e Saulo, ou Paulo, como preferir, a igreja estava orando. A igreja sempre orava. Quando a igreja foi revestida de poder, quando desceu, já faziam 10 dias que a igreja estava ali em constante oração. Em constante oração. Também é um livro marcado por sinais, milagres, prodígios, maravilhas, manifestações que acompanhavam a proclamação do Evangelho. Manifestações de cura. A Porta Formosa, por exemplo, no capítulo 3, nós vamos encontrar ali um pobre homem que era coxo e que era colocado ali desde muito tempo, a sua mais tenra idade, para que pedisse esmolas. E ele foi curado quando os líderes da igreja, né, Pedro e João, subiram ao templo para orar. Nós vamos encontrar também a libertação daquela moça que profetizava lá em Éfeso. Nós vamos encontrar a cura de Enéas. Nós vamos encontrar, através desses sinais, prodígios e maravilhas, o evento do terremoto da conversão do carcereiro, onde Paulo e Silas estavam presos. Lembram? Também lá em Éfeso. Uma outra característica é a perseguição. Logo após a morte de Estevão, capítulo 7 de Atos, se deflagra uma perseguição terrível, medonha contra a igreja. Mas a perseguição traz avivamento. A perseguição traz a humilhação. A perseguição traz o crescimento. Porque espalhou. A perseguição fez com que a igreja se espalhasse. E nesse espalhar, como semente lançada ao vento, sabe, aquela florzinha de leão que você sopra e ela é levada pelo vento e depois vai nascer novas plantas, novos indivíduos, assim se deu com essa perseguição. A igreja se espalhou, cresceu vultosamente, e por causa da perseguição. E nós vamos encontrar também como expressão marcante, como característica especial no livro de Atos, a ordem gentil judaica, ou judaica gentílica. Porque desde o seu princípio até o final, o livro de Atos alcança primeiro os judeus e depois os gentios. Esta era a proposta do Evangelho. Primeiro as ovelhas perdidas da casa de meu pai e depois as demais gentes, os gentios. E não podemos deixar de mencionar uma característica também marcante no livro de
de Atos é que Lucas sempre teve esse cuidado, esse olhar clínico, minucioso, de mostrar, de uma certa maneira especial, o ministério das mulheres. Foi assim no seu livro, e ele mostra também as mulheres que era dedicada à obra de Deus. E uma característica que eu gostaria também de chamar a atenção é que este livro traz triunfo. Este livro traz como uma também de suas características dignas de ser notada é o triunfo, porque nenhuma barreira pôde impedir a divulgação, a propagação, o espalhar do Evangelho. Nem barreira cultural, nem barreira religiosa, nem barreira política, nem barreira racial, não pôde deter. O Evangelho alcançou desde a mais alta sociedade, como a guarda pretoriana, mais de 16 mil homens de alta patente do exército romano. Paulo pregou a guarda pretoriana e muitos deles se converteram. Não podemos também deixar de mencionar aqueles que estavam lavando redes às margens do Mar da Galileia, também vendedores de púrpura, fazedores de tenda que foram alcançados, pessoas que foram libertas pelo poder do Evangelho, desde as mais altas da classe sociedade até as mais ínfimas, entre aspas, porque ninguém é insignificante para Deus, mas naquele tempo o escravo ele era subjugado, menosprezado, se dizia até que ele não tinha alma. E nós vamos encontrar um escravo convertido que era o Onésimo. Paulo até escreve uma carta para ele, e o escravo era Filemão. Onésimo era senhor de Filemão. Isso mesmo, de Filemão. Onésimo era o escravo de Filemão. E quem considera... Bom, vamos partir agora para um princípio de hermenêutica. Porque há aqueles que consideram que o conteúdo do livro de Atos não se pertence a nenhuma era bíblica e não tem assim um padrão divino para a igreja e seu testemunho durante o período do Novo Testamento chamado de últimos dias. O livro de Atos não é simplesmente um compêndio de história da igreja primitiva. Ele é um padrão eterno para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo. Então, esse princípio de hermenêutico aqui, nós temos que considerar, porque Atos é, de fato, a ponte, a solidez, a estrutura basilar de todo o Novo Testamento, do princípio da igreja, né? A estrutura basilar do Novo Testamento é o Evangelho de Jesus. Após a ressurreição, nosso Senhor passou 40 dias com os seus discípulos, Atos 1 e 2, que deu poder para testemunhar. E nós vamos entrar no livro como de praxe. O livro, a que se refere. Capítulo 1 traz a introdução e a ascensão de Jesus. Capítulo 1 também traz a separação de Matias, que ele é escolhido como apóstolo no lugar de Judas. Atos 2, a descida do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo. O discurso de Pedro, onde há as primeiras conversões, a partir do verso 37. A cura de um coxo, capítulo 3, quando Pedro e João subiam para a oração às 3 horas da tarde. No capítulo de número 4, Pedro e João é levado perante o Sinédrio. O Sinédrio, como já disse antes numa das nossas aulas, era a corte suprema dos judeus naquele tempo, constituída de 70 homens aproximadamente, 70, 71, de homens ricos, poderosamente,
O sumo sacerdote ele era eleito pelo poder do dinheiro. Desde tempos remotos, nós já sabemos que essas coisas aconteciam, acontecem e certamente continuarão acontecendo. A propina colocando o homem no poder. Capítulo 4 mostra essa narrativa em que Pedro e João é levado ao sinédrio por conta da cura daquele homem que fora curado à Porta Formosa. Ainda nesse capítulo nós vamos ver aqui o episódio de Ananias e Safira. Comunaram ambos, o casal, para gozar de prestígio diante da igreja, para perverter a igreja. É um ataque satânico de dentro da igreja para implodir a igreja recém-nascida. E Lucas escreve dizendo que Pedro, cheio do Espírito Santo, percebeu, viu esse engodo, porque eles queriam ficar igual ao irmão Zé, lembra? Irmão José, também chamado Barnabé, filho da consolação. E porque Barnabé vendeu, né, uma terra, vendeu lá uma propriedade e trouxe todo o dinheiro para ajudar a igreja. Então foi dividido, foram feitas cestas básicas, foram feitas assistência social para os pobres da igreja. E eles gozaram, né, e Barnabé gozou de um prestígio muito grande. E eles ficaram também com esse desejo, enciumados, né, cresceram os olhos. Vamos fazer a mesma coisa. Mas aí Pedro, percebendo o engodo, olha, você não mentiu ao homem, você mentiu ao Espírito Santo. E aí o Ananias morre, passado um tempo a Safira vem, conta a mesma história, Safira morre. Por que isso aconteceu? Porque se esse intento dos dois tivesse tido êxito, a igreja começaria doente. A igreja começaria com essa corrupção. E uma igreja corrupta, ela não subsiste. Embora nós sabemos que nos dias atuais existem igrejas que têm aí uma corrupção terrível. Mas isso aí não compete nem a mim, nem a você, meu querido. Julgar. No dia de amanhã, quando o Senhor de toda a carne vier a julgar, ele vai trazer a juízo sobre este povo que está nessa condição de perverter o Evangelho de Jesus. O capítulo 5 narra aí, em continuidade do capítulo 4, o episódio de Ananias e Safira. Mas traz também os apóstolos que estavam presos, porque quando começou o crescimento da igreja, o culpado eram os apóstolos. Então, a Corte Suprema achou melhor prendê-los. E eles são tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio e o sábio conselho de Gamaliel, que eu disse numa das nossas últimas aulas. Olha, a gente tem que tomar cuidado, porque esses varões aí, se eles estiverem falando a verdade sobre o que eles estão pregando a respeito de Jesus, vocês não se lembram de Teudas? O Teudas ajuntou lá uns 400 homens e depois que ele foi morto, se dispersou tudo e foi reduzido a nada. Agora, se estes homens estão dizendo a verdade, deixem eles, porque se for obra de homem, se desfará. Agora, se for de Deus, nós não podemos desfazê-la, porque poderia acontecer de nós estarmos combatendo contra Deus. Sabe o conselho de Gamaliel. No capítulo 6, nós vamos encontrar a instituição do diaconato. Os 7 homens cheios do espírito, de boa reputação, 7 varões de caráter para fazer o serviço social da igreja. Porque os apóstolos estavam muito atarefados e não estavam trabalhando direito. Não conseguiam atender a demanda do crescimento da igreja e da necessidade da igreja. Então, eles fizeram esta reunião, chegaram a esse acordo e instituíram esses 7 homens para que eles servissem à mesa, para que fizessem o serviço social enquanto eles se dedicavam
ao ministério da palavra e da oração. Capítulo 6 traz o Estevão, o primeiro mártir. Porque Estevão era um homem cheio de fé e de poder e que fazia grandes sinais e prodígios. Um homem cheio de fé e de poder. E aí se levantou uns caluniadores lá da sinagoga dos libertos. Olha que terrível. Liberto não sei de onde, liberto não sei do que também, porque se levantaram contra o homem de Deus e o acusaram de blasfêmia e foi levado ao Sinédrio. E lá no Sinédrio nós vamos ver a defesa de Estevão no capítulo 7. Uma pregação, meu irmão, fantástica. Uma pregação assim de ganhar o mundo inteiro para Cristo. Ele prega, traz a sua defesa, mas aqueles homens do Sinédrio de dura cerviz, coração duro, não dão crédito e vão fazer o ato de lapidação, vão apedrejar Estevão. E eles assim fazem. E apedrejando Estevão, depois eles depõem as suas roupas aos pés de um jovem que logo depois seria aclamado como, depois de Cristo, o maior evangelista que o mundo já conheceu, um tal de Saulo. A partir do capítulo 8, nós vamos ver o evangelho chegando em Samaria. Samaria com Filipe, chegando também com Paulo, com os apóstolos. E nós vamos encontrar aqui Filipe e o eunuco, o etíope, ali a caminho de Damasco. O mordomo mor da rainha Candace dos etíopes. Capítulo este que menciona o que o Espírito Santo fez. Mandou Filipe correr do lado do carro. A carruagem do eunuco ia a galope. E ele corre ao lado, porque o Espírito Santo mandou ele correr. E ele correu ao lado. Entende tu os queleres? Olha, quando Deus quer fazer um propósito, irmão, é melhor você obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Porque aparentemente, evangelizar um eunuco, né, que está indo de volta para sua terra, para a Etiópia, mas aquele eunuco, ele compreendeu, aceitou Jesus, foi batizado e se tornou um missionário na Etiópia. A igreja da Etiópia se tornou uma igreja abençoada. Muitas almas se converteram. Até hoje existe na Etiópia uma igreja cristã. É claro, não com os princípios pentecostais que o nosso, mas existe uma igreja lá. Tudo leva a crer que foi esse etíope. Olha como Deus alcançou a África. Propósito do Evangelho, bênção de Deus. Capítulo 9, a conversão de Saulo a caminho de Damasco. Nós já conhecemos a história. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, ou Dorcas, como os irmãos preferirem. Capítulo 10, a igreja, o poder do Espírito Santo chegando aos gentios, quando na casa de Cornélio, aquele homem piedoso, centurião, que tinha 100 soldados ao seu comando, ele era um centurião, ele comandava uma centúria, 100 soldados, e o Espírito Santo é quem ordena ele a buscar Pedro, lá em Jope. E essa narrativa está toda no capítulo 10. Capítulo 11, Pedro vai se justificar, porque a igreja, mas não era só para os judeus, e agora você vai na casa de um gentio, você que não ia. Né? Foi preciso Paulo resistir depois a Pedro duramente, porque ele comia com os gentios, e quando chegou um judeu, ele disfarçou, né, dissimulou. E depois Pedro vai ter que se explicar aqui, se justificar perante a igreja por haver batizado Cornélio, que é o que está registrado no capítulo 11.
E o evangelho é pregado aos gentios. E chega até Antioquia. E lá é anunciado o evangelho e a igreja cresce de uma maneira fantástica ali em Antioquia. Capítulo 12, Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Aquela morte trágica, que ele não deu glória a Deus, achou que era ele que era o bom, ele que era o que realizava, que fazia, e morreu comido de bicho. Não me pergunte que bichos são esses, como é que foi esse negócio, porque a Bíblia não menciona. E também não dá para fazer pressupostos, nem conjecturas, porque não dá para saber. Capítulo 13 começa aqui a instituição missionária, a igreja de Antioquia, mandando Barnabé e Paulo para a obra missionária. A igreja de Antioquia estava ali cheia do Espírito Santo e é o próprio Espírito Santo que pede para que se separasse Barnabé e Saulo para uma grande obra, uma obra que o Espírito Santo havia chamado, e começa a viagem missionária, a primeira viagem missionária. Tem todo o discurso dessa primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem missionária ele vai conhecer várias cidades evangelizando, Icônio, Listra, Derbe, até que Antioquia da Pisídia, e ele vai até o capítulo 14, quando eles voltam, né, a volta até Antioquia de novo, eles voltam para prestar contas do que aconteceu. Ali houve um concílio em Jerusalém, o concílio de Jerusalém está aqui no capítulo 15. O que acontecia? Os judaizantes, eles pregavam para a igreja que os recém-conversos, que não bastava tão somente aceitar Jesus, tinha que também guardar os ritos mosaicos, se circuncidar, né? Guardar todos os ritos da lei. Não bastava só aceitar Jesus. E isso gerou um conflito. Então, neste concílio, os apóstolos, né, os presbíteros da igreja, os pais da igreja, eles chegaram num consenso. Não, o gentil não tem que se circuncidar, não tem que fazer esse pacto abraâmico. Esse pacto abraâmico é para com Israel e os seus descendentes. Agora, no período da graça, não precisa mais. Chega. Na igreja não precisa mais. Então, ficou definido isso. Não mais precisaria observar os ritos mosaicos e nem se circuncidar, mas também não se alimentar de sangue e nem de carne sufocada, é o que está registrado aqui. Há uma separação entre Paulo e Barnabé na segunda viagem, por causa do Marcos, do João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. A segunda viagem missionária começa com Paulo e Silas, partindo para a Síria, Cilícia, para confirmar a igreja, enquanto que Barnabé e Marcos foram para um outro lugar. Capítulo 16 narra a segunda viagem, Derbe, Lístria, a pregação em Filipos, a visão de Troade, a conversão de Lídia do carcereiro, a cura daquela pitonisa, daquela médium que estava no templo, Saulo em Tessalônica e em Bereia, Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Capítulo 18, Paulo em Corinto e em Éfeso e a sua volta para Jerusalém. Capítulo 19, a terceira viagem missionária. Paulo prega o evangelho em Éfeso, mesmo sabendo que ele ia, na sua última viagem, ele empreende isso. Ele vai para a região da Macedônia, da Grécia, capítulo 20. Ele faz o seu discurso no capítulo 21. Ele retorna para Jerusalém, mesmo sabendo que ali ele seria preso e que certamente morreria. Capítulo 22, por ocasião daquele
aquela confusão que surge no capítulo 21, por causa que Paulo volta e os judeus não queriam que Paulo voltasse e queriam matá-lo. Se levantou lá 40 indivíduos dizendo que fizeram um voto de anátema, dizendo que não comeriam e nem beberiam enquanto Paulo não fosse morto. E Paulo, ele vai fazer o seu discurso em sua defesa, quando ele é preso ali na Fortaleza Antônia para não perecer, capítulo 22. Agora, no capítulo 23, Paulo está perante o Sinédrio, se justificando. As conspirações continuam. Ele é mandado para Cesareia para se proteger. Ele vai comparecer perante o tribunal do governador, que é Félix, capítulo 24. E o governador o envia para Festo. Festo era a autoridade máxima da província, Pórcio Festo, que seria o sucessor de Félix. E Félix, querendo comprazer os judeus, deixou Paulo preso. Capítulo 25, Paulo aparece perante Festo e ali ele apela para César em sua defesa. Paulo vai até César, mas antes de ir, Festo envia ele ao rei Agripa, e Agripa queria ouvi-lo, e Agripa vai mencionar que ele quase se converteu, mas em contrapartida sua esposa Berenice se converteu. Olha que bênção. O evangelho chegando aos reis, porque Jesus havia prometido isso, mencionou isso quando falou com Ananias. Olha, você vai lá na casa de Judas, onde Paulo está hospedado, ora por ele para que ele recobre a visão. Isso está registrado lá no capítulo 9, na conversão de Saulo. E ele é um vaso escolhido para mim, que eu vou levar diante dos reis, diante dos governadores, diante dos imperadores. E Paulo foi. Ele é mandado para a Itália, num navio. Capítulo 27. Acontece o naufrágio, está registrado, Paulo vai parar na ilha de Malta. Os malteses são abençoados pelo poder de Deus através da vida de Paulo ali. E os malteses vão ajudá-lo no seu embarque para Roma. Paulo fica prisioneiro lá na sua própria casa durante 2 anos. E aí fecha-se a cortina do livro de Atos. Se fecha a cortina. Fica assim como se fosse uma lacuna, uma reticências. O livro de Atos é de Jerusalém a Roma. Nesse período de missões, Paulo percorreu mais de 20.000 quilômetros. É impressionante o que o Senhor Deus faz através da instrumentalidade de Paulo. Paulo, Silas, Pedro, Tiago, Barnabé, homens, segundo o escritor aos Hebreus, que o mundo não era digno. Não era digno. Eu quero só salientar uma observação que está no nosso livro, para que os irmãos vejam a grandiosidade desse período. Só localizar aqui onde está no nosso livro que nós estamos usando. Deixa eu ver. Paulo visitou mais de 50 cidades. Tem narrado aqui mais de 92 pessoas, mais de 90 pessoas no Evangelho do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos do Espírito Santo. Enfim, no livro de Atos está registrado tudo isso. E já imaginou? Percorrer 50, quase 20.000 quilômetros, melhor dizendo, numa viagem missionária para a evangelização, de sorte que a mesma Bíblia que nós estamos estudando vai dizer que eles evangelizaram todo mundo conhecido da época.
12 homens inflamaram o mundo inteiro. E hoje, eu e você, o que nós estamos fazendo em favor do reino de Deus? Como disse, Atos 28 encerra de uma forma abrupta, de uma forma de reticências. Por quê? Porque o capítulo 29 de Atos, quem está escrevendo somos nós. Eu e você. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós somos os autores do capítulo 29 de Atos. Quiçá na eternidade nós venhamos ver o desenrolar deste capítulo 29 de Atos. Porque se o livro de Atos mostra a origem da igreja, eu e você somos a igreja, somos a continuidade do livro de Atos. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos, a avaliação vai ser feita da seguinte maneira. Vou formular um questionário, não muito extenso, e vou colocar no grupo para que os irmãos respondam. Vai compreender os 5 livros em estudo, os 4 evangelhos, mais Atos. E uma vez esse questionário respondido, os irmãos precisarão levar esse questionário até o IBP e entregar ao pastor Sebastião. Ok? Os irmãos fiquem com esta aula. Fiquem tranquilos que não serão perguntas também estapafúrdias ou difíceis de responder. Essas questões, uma vez respondida, reitero, precisa ser levada ao pastor Sebastião lá no IBP. Está bem? Aguardem que eu vou postar no grupo o questionário, que é a nossa avaliação, a nossa prova. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.